Boa tarde. Vamos resolver a tarefa, né, de eletrônica 1. Então, bom, esse circuito posso trabalhá-lo de diferentes formas, né, por malha, por nó, mas eu prefiro trabalhá-lo por Thevenin, tá? Prefiro trabalhar por Thevenin, né? Então a gente vai calcular o equivalente a Thevenin nesse ponto aqui, certo? Nesse ponto aí, né? E para fazer isso, eu posso separar essa fonte em duas, né? Em duas idênticas. Então aqui vou ter BCC, né? BCC, aí tem RB1, aqui tem RB2, certo? E aí tem o transistor, certo? Aqui tem resistência de coletor, né? Aqui tem BCC também, né? Aqui tem R, resistência de emissão, né? Certo? Então, circuito equivalente, né? Equivalente no sentido que tem duas fontes independentes, né? E são fontes ideais, certo? São fontes ideais. Okay? Ou seja, ideal quer dizer que não são afetadas pela variação de carga, né? Não seriam afetadas. Ok? Ok, então o equivalente te verán nesse ponto aqui, né? Vai ter uma tensão te verán aqui, certo? VTH. Nesse ponto aqui, certo? Que a mesma tensão nesse ponto aqui. Beleza? Então o equivalente te verán de essa rama vista nesse ponto aqui vai ser uma fonte Thevenin, certo? A fonte Thevenin, um resistor Thevenin, certo? Entrando naquele ponto aqui, certo? Naquele ponto aqui, certo? E daí teria o transistor, o resistor de emissor e resistor de coletor, certo? E o BCC. Ok? Então, aquele resistor Thevenin vai ser o paralelo entre essas duas resistências, né? Desse divisor de tensão, certo? Então vai ser RB1 em paralelo com RB2, certo? Essas duas linhas aí significa paralelo, certo? Então, resistência Thevenin, que vai ser RB1 em paralelo com RB2, vai ser o que? Vai ser resistência de base 1 vezes resistência base 2 dividido pela suma das resistências, né? Mais resistência base 2, né? Isso dá 3.55 kilo ohm, né? Kilo ohm, ok? Então seria RTH, sim? E a tensão de Thevenin seria a tensão do divisor de tensão entre RB1 e RB2, certo? Então a tensão de Thevenin, VTH, vai ser a tensão da fonte, a fonte é essa rama, certo?
SC veces a resistência que vai para a Terra, nesse caso RB2, né? RB2 dividido pela soma dos resistores, né? RB1 mais RB2, certo? Isso vai dar 2 volts, tá? Então seria a tensão Thevenin, que seria a mesma tensão da base, nesse caso aqui, tá? Então a tensão nesse ponto seria a tensão do equivalente Thevenin nesse circuito, tá bom? Ok? Então essa tensão aqui é a mesma tensão nesse ponto aqui, nesse circuito, tá? E não no equivalente Thevenin, porque nesse ponto aqui é outro valor de tensão, né? Tá? Ok. Mas bom, vamos registrar aqui, né? Que a tensão nesse ponto aqui vai ser 2, né? Tensão de base igual 2, tá? Para análise posterior, certo? Análise posterior. Ok, então vamos ter a corrente de base aqui, certo? Essa aí vai ser a corrente de base, né? Corrente de base, vamos ter a corrente de colector, temos a corrente de emisor, né? Temos a tensão colector-emissor aqui, né? Mais, menos. Temos a tensão base-emissor aqui, né? Mais, menos. E a tensão colector-base, né? Mais, menos, né? Lembrando que a relação entre esses três é tensão colector-emissor igual tensão colector-base mais tensão base-emissor, tá? Lembrem disso aí para o NPN, certo? Para o NPN essa relação aí, tá? Bom, para calcular a corrente de base, vamos fazer essa malha aqui, tá? Vamos partir dessa fonte, né? Vou passar pelo RTH, vou passar pela tensão base-emissor, vamos passar pelo resistor de emissor, tá? Ok. Então essa malha aí seria VTH menos a corrente de base vezes o resistor Thevenin menos tensão base-emissor menos IRE, certo? Igual 0, né? Esse aqui seria a corrente do resistor Thevenin e esse aqui seria a corrente de emissores. Desculpa. Essa aqui seria a tensão do resistor Thevenin e esse aqui seria a tensão do resistor de emissor. Sim? Bom, então temos 22, né? VTH 22 menos IV vezes RTH. RTH é 3550, né? Tensão base-emissor é 0,7, né? E o IE, lembram que IE vai ser base beta mais 1 vezes corrente de base, né? Então aqui vai ser beta mais 1 é 101, certo? 101 vezes RE
RE es 1500, ¿no? Veces IV, ¿cierto? Igual 0, ¿no? Bom, de aquí podemos encontrar IV, ¿cierto? A corrente de base vai dar 8,38 microamperes, tá? Essa é a corrente de base, tá bom? Vocês encontram isolando IV, né? Substituem os valores, multiplicam, isolam IV e vão achar esse valor aqui, tá bom? Tá bom. Bom, tendo a corrente de base, eu consigo calcular outras correntes, né? A corrente colector vai ser beta vezes a corrente de base, né? Certo? Você vai ser 10.000 vezes a corrente de base, então vai ser 10.000 vezes a corrente de base. Nada a ver. Nada a ver. Estou viajando, desculpen. A corrente de colector sería beta veces a corrente de base, ¿no? Sería 100 veces, ¿no? O beta es 100, ¿no? Corrente de base. Entonces sería 0, 8, 3, 8. Feio, ¿no? Me lo voy a escribir aquí. 0,838 miliamperes, ¿cierto? Miliamperes. Y a corrente de emisor va a ser beta mais 1 corrente de base, ¿cierto? Então, a corrente de emisor vai ser beta mais 1 vezes corrente de base, né? Isso vai ser 0,846 miliamperes, tá? Essa é a corrente de emisor, tá? Agora vamos calcular essa corrente daqui, tá? Olha aí, a corrente I2 vai ser a tensão de base dividido por RB2, né? Certo? Então a corrente I2 vai ser a tensão de base dividido pela tensão RB2, né? Ou seja, ser 2 dividido por 3.900, né? Seria I2, seria 0,512 miliamperes, certo? Bom, então a corrente I1 vai ser a soma de I2 com IB, certo? Então I1, a corrente I1 vai ser a corrente I2 mais a corrente de base, né? Isso vai dar 0,520 miliamperes, né? Miliamperes. Bom, temos todas as correntes, né? Estaria faltando a tensão colector-emissor, né? Tensão colector-emissor. Essa tensão aí calculamos como?
tengo que fazer a malha, né? Tenho que fazer uma malha partindo dessa fonte aqui, né? Partindo dessa fonte. Partindo essa fonte aqui, né? Passamos pelo resistor de colector, passamos pela tensão colector-emissor, passamos pelo resistor de emissor, né? E aí vamos para a terra, certo? Então temos o que aqui? Temos que é BCC, né? Menos a tensão RC, menos a tensão coletor-emissor, menos a tensão resistor-emissor, tem que ser zero, né? Isso aí. Ok, a tensão RC vai ser IC por RC, né? IC por RC. Isso dá 38 volts, né? 8,38 volts, né? Tá. A tensão do resistor emissor, né? BR vai ser IE vezes RE, certo? IE vezes RE, né? Isso dá 26 volts, tá? 26 volts, ok? Então essa equação aqui, vamos substituir essa equação, né? Temos o que? PCC vai ser 22, certo? A tensão resistor colector vai ser 8,38, certo? A tensão BCE temos que descobrir, né? A tensão resistor emissor é 1,26, né? Igual 0. Logo BCE vai ser 12 e 36 volts, né? 36 volts, ok? E que outra tensão falta? Falta a tensão colector-base, né? Bom, para o transistor NPN, a relação para o transistor NPN, né? Temos o seguinte, né? Temos a tensão colector-emissor, temos a tensão base-emissor e temos a tensão colector-base, né? Mais, menos, mais, menos, mais, menos, né? Então aqui, para NPN sempre vai ser a relação BCE igual a tensão colector-base mais a tensão base-emissor, né? Ou seja, no nosso caso, a tensão colector-base irá ser tensão colector-emissor menos tensão base-emissor, certo? Tensão colector-emissor menos tensão base-emissor, né?
Ou seja, vai ser 12,36 menos 0,7, certo? Menos 0,7. Daí a tensão coletor base vai dar 11,66 volts, tá? Tá. Que mais? A tensão do resistor RV1 e RV2, né? Bom, a tensão do RV2 vai ser a tensão de base 2, né? Então a tensão RV2, a tensão de RV2 vai ser a tensão B2, né? Vai ser 2 volts, né? Ok? E a tensão RV1, vai ser VCC menos tensão BR2, né? Certo? Olhando a somália, a tensão desse resistor vai ser VCC menos essa tensão daqui, que seria V2, né? A tensão de base, né? Certo? Aí seria 20 volts, né? 20 volts. Certo? E acho que não tem mais tensão na corrente para calcular, a gente calculou tudo, né? Temos tensão de base. Falta tensão de emissor e tensão de coletor, né? Vamos lá. Tensão de coletor vai ser a tensão da fonte, VCC, menos a tensão do receptor de coletor, né? Vai ser VCC menos VRC, né? Isso vai dar 22 menos 8,38, né? Isso aí é 13,62, né? Volt. Certo? E a tensão de emissor posso calculá-la como a tensão de coletor. Olha aqui, tensão de coletor está aqui, né? Então, tensão de emissor vai ser tensão de coletor menos VCE, certo? VCE, certo? Menos VCE, né? Isso seria 13,62, né? Menos a tensão coletor emissor é 12,36, né? 1,26, né? 1,26 volts, tá? Outra forma de calcular o VE, né? Outra forma seria a tensão de emissor igual a tensão de base menos a tensão de base emissor, certo? Tá a mesma coisa, ou parecida, né? Aí diria 2 menos 0,7, né?
Aí dá 1.3, né? Num caso deu 1.26 e outro deu 1.3, certo? Essa diferença se deve a que arredondei decimais, né? Não considerei todos decimais, tá bom? Certo? Bom, essas seriam as tensões, né? Calculamos todas as correntes, tensões, né? Faltaria agora calcular a reta de carga, né? Reta de carga, né? Então vamos lá, reta de carga. Reta de carga. Bom, para a reta de carga a gente precisa da malha, dessa malha aqui, certo? Essa malha aqui, né? E temos que C menos tensão de resistor colector menos PCE menos tensão resistor emissor igual a 0, né? Isso aqui é o mesmo do que VCC menos a corrente de colector vezes resistor de colector, né? Menos VCE menos tensão de emissor vezes resistor de emissor, né? Igual a 0, né? Então, bom, aqui temos que lembrar que a corrente de emissor vai ser a corrente colector dividido por alfa, certo? Tengo que lembrar isso aqui, né? Aqui é a corrente de emissor aqui, certo? Ou seja que VCC menos ICRC menos PCE menos o I é substituído por IC sobre alfa, né? Vai ser 0, né? Vezes RE, né? RE. Então, o alfa vai ser beta dividido por beta mais 1, certo? Isso vai ser 100 dividido por 101, né? 099, né? 099. 099. 099, né? Bom, então temos que VCC vai ser 22, né? 22 menos IC vezes RC mais RE dividido por alfa menos BCE igual a 0, né? Tá. O RE vai ser 1500, certo? RE dividido por alfa vai ser 1500 dividido por 0,99, né? 1515, né? Ponto 15, né? Vamos arredondar para 2, né? Esto aqui vai ficar em 22 menos IC vezes resistência de coletores de 10K, certo? 10 kg. Então aqui vai ficar 11 kg, né? 10 kg más 1515 vai dar
11.515,2, né? Menos BC igual 0, né? Ou seja que 22 vai ser 11.515,2 IC menos mais BCN. Então, quando IC for nulo, BCE vai ser 22, né? E quando BCE for nulo, a corrente do colector vai ser 22 dividido por 11.512,5, né? E aquela corrente vai ser, então, vai ser 1,91 mA, certo? O 91 mA. Tá? Ok, então a reta, como fica a reta? Vamos ter BCE e vamos ter IC, né? Aqui vai ser IC em miliampere, né? E esse eixo vai ser BCE, né? Em volts, né? Então a reta carga vai ser mais ou menos assim, né? Então aqui vai cruzar em 22, certo? 22 volts. E aqui vai cruzar em 91 mA, né? 91 mA. Quanto vai ser a corrente no ponto de operação e a tensão no ponto de operação? Vamos ver. A corrente de colector, essa corrente aqui corresponde ao ponto de operação, certo? Isso aqui vai ser a corrente ICQ, certo? E a tensão BC que a gente calculou aqui corresponde à tensão colector-emissor no ponto de operação. Sim? Certo? Então, aqui temos o ponto de operação, né? Ponto de operação mais ou menos por aqui, né? Ponto de operação Q, né? Então, na tensão vai ficar 12,36, né? 12,36 volts e na corrente vai ficar 0, vai ficar 0,838, né? Miliampere. Tá mais ou menos na metade da reta, né? Então o circuito está amplificando, certo? O circuito vai ser um amplificador. Ok? Um amplificador, certo? Para ser um circuito chaveador, né? A corrente deveria estar muito próxima de 1,91, né? 1,9 por aí, ou 1,92 por aí, bem perto dessa corrente, né? Aí estaria em saturação, tá?
Então, no nosso caso, não está em saturação nem em corte, na verdade está do lado de amplificador. Tá? Então, isso aqui seria a saturação. E isso aqui que estou desenhando vai ser o corte, né? Então, saturação, corte e amplificação, certo? Então, toda essa zona aqui seria zona de amplificação. Sim? Zona de amplificação. Tá bom? Então, seria isso. Tá? Então, até mais. Abraço.